Boa noite a todos. Sejam todos, então, muito bem-vindos à nossa casa, né? Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Eu gostaria de dar uns avisos. A nossa casa funciona, então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, né? E nós temos esse trabalho de palestra e passe. Temos ali uma biblioteca com alguns livros à disposição para serem emprestados para quem quiser, né? Pode se associar ali na biblioteca e pegar alguns livros emprestados. Temos uma pequena livraria com alguns livros à venda também. A nossa casa também funciona aos domingos, às 19 horas, agora, no pós-pandemia, aí, devido à pandemia, na forma online. Então, acessando o Facebook da casa, Joana de Ângeles, vocês podem acompanhar também as lives de domingo às 19h30. Temos o atendimento fraterno, que é uma conversa particular que qualquer um pode ter com um dos trabalhadores da casa, que quiser tirar alguma dúvida, né? Nós sempre estamos organizando novos grupos de estudo, né? A casa tem alguns grupos de estudo em funcionamento e nós, na medida do possível, sempre disponibilizamos novos grupos de estudo. Quem quiser, quem se interessar, pode deixar o nome ali. Quando completar uma turma, nos organizaremos para fazer um novo grupo de estudo. Sempre as nossas reuniões iniciam por uma oração, então eu vou convidar vocês, nesse momento, quem quiser fechar os olhos, se acomodar bem na cadeira, vou convidá-los a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, aos nossos amigos espirituais, em agradecimento, em primeiro lugar. Agradeçamos pela oportunidade que temos de estar aqui presente, dispostos a ouvir, dispostos a aprender nessa casa de luz. Que possamos nessa noite bem compreender o tema que será comentado aqui, nessa nossa conversa fraterna, que possamos, na medida do possível, levar para as nossas casas esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho de Jesus nos traz, e que a gente possa ir colocando em prática todos esses ensinamentos que nos auxiliam na compreensão da vida. Que possamos ter uma boa reunião, em paz e harmonia. Que assim seja. Eu vou iniciar a nossa conversa dessa noite contando uma história que foi contada pelo Espírito André Luiz pelas mãos abençoadas do nosso Chico Xavier, né? Conhecido de todos. Eu não lembro o nome do casal, mas se trata de um casal, ela e Dirce. E a história está num daqueles livros da coleção do André Luiz, que conta como é o mundo espiritual, né? Conta o que nos espera quando chegarmos lá, quando retornarmos, né? E esse casal vivia muito bem, e o rapaz, que eu esqueci o nome, ele começou a se aproximar da doutrina espírita, né? Começou a participar de uma casa espírita, se envolveu num grupo de estudo quando foi convidado, começou a modificar algumas atitudes na sua vida, alguns comportamentos, algumas coisas, né? Começou a lhe fazer bem essa frequência, o conhecimento do Evangelho começou a lhe fazer bem, porém, esse efeito foi ao contrário com a esposa, que a princípio eles se davam muito bem, a esposa começou a ficar meio arredia, começou a ter alguns atritos,
por ele estar estudando o Evangelho de Jesus, ele foi sendo indulgente, ele foi sendo compreensivo, ele foi colocando em prática na vida dele esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que o Evangelho nos traz. E apesar dos conflitos, dos atritos, ele considerava que a esposa dele não era daquele jeito, às vezes ela estava meio agressiva, às vezes ela estava meio incompreensiva, mas ele sempre foi tolerando. E o tempo foi passando, as coisas foram piorando, até que numa reunião mediúnica, tocou o telefone de lá para cá, porque o telefone da mediunidade, das mensagens, né, do outro mundo, dizia o Chico que o telefone tocava só de lá para cá, né? Tocou o telefone para confortar o coração dele, que já estava começando a ficar aturdido em função daquela situação. E o que aconteceu foi que existia um amigo espiritual que ele atraía para junto dele e que não gostou da mudança, né? Porque o conhecimento do Evangelho, o conhecimento dos postulados da doutrina espírita, da justiça divina, da lei de causa e efeito, nos faz mudar o comportamento. E o marido da Dirce começou uma pequena transformação que não agradou ao amigo espiritual que todos temos. Lá, no Livro dos Espíritos, se não me engano, ao redor da questão 600 e pouco, agora não me lembro exatamente, Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos eles influenciam na nossa vida. E a resposta, né, que veio da mediunidade, diz assim, a tal ponto que são os espíritos que vos conduzem. Então, todos nós temos sempre ao nosso lado espíritos que atraímos com a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, né? Semelhantes, atraímos eles por afinidade. E esse amigo que o marido da Dirce atraía não gostou. Ele ficou magoado e começou, tentou de todas as formas dissuadir ele de vir à casa espírita, mas não conseguiu. Porém, encontrou na Dirce uma porta aberta, na esposa, e conseguiu aos poucos, então, ir atraindo a atenção da Dirce, e por isso a Dirce se comportava daquela forma, né? E dessa forma, na reunião mediúnica, o marido da Dirce ficou sabendo disso e pôde, então, pela oração, e pôde, pelas suas atitudes mentais, pôde auxiliar esse amigo através da oração. E esse amigo foi auxiliado e acabou deixando a Dirce em paz e o casal foi feliz para sempre. Mais ou menos, né? Na verdade, o que eu quero dizer com essa história é que para que a gente possa compreender a vida, é preciso a gente seguir os passos de Jesus, seguir os passos do Evangelho. Nós temos esse guia capaz de nos auxiliar a compreender a vida. E esse guia é o Evangelho de Jesus. Esse guia é a codificação de Kardec, né? Então, lá no capítulo 11 do Amar o Próximo como a si mesmo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa máxima que resume todo o ensinamento de Jesus, resume todo o ensino, toda
toda a lei, né? Se a gente pudesse resumir toda a lei de Deus, estaria resumida nesse capítulo, amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo, alguns próximos são bem fáceis da gente amar, né? A gente consegue amar com todo desprendimento um filho, a gente consegue amar com todo desprendimento a namorada, a noiva. Depois a coisa vai encrespando com o tempo, né? Mas a gente consegue amar com facilidade algumas pessoas e algumas pessoas não, nem tanta facilidade. Então, lá no capítulo 11 do Evangelho tem os níveis. Se a gente for lá estudar, são vários itens, né? E tem o item 14 e 15 desse capítulo, que fala da caridade para com os criminosos. Nós vamos falar um pouco dessa caridade para com os criminosos hoje, que é o nível hard de entendimento sobre o amar o próximo. Imagine como é difícil a gente amar o próximo, né? Ter caridade, amar os criminosos, né? Esse é o nível mais difícil mesmo, né? Mas a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus conseguem fazer que a gente compreenda como é possível amar em nível hard os inimigos, né? Ou as pessoas difíceis, aquelas que a gente tem dificuldade mesmo. Para que a gente possa compreender esse ensinamento de Jesus, eu vou repassar rapidamente essas figurinhas aqui, né? Deus, Jesus e Kardec, né? Sem a crença em Deus, sem a crença num Criador do universo, é muito difícil eu conseguir compreender como é possível, né, nessa vida, amar um criminoso, né? Mas, com a crença em Deus, daí a coisa fica mais fácil. E Deus mandou um representante, né, que já faz quase 2000 anos que ele esteve aqui, e ele veio e deu o resumo de como é que a gente deveria fazer, né, que é Jesus. E esse ensinamento de Jesus ficou por 18 séculos, né, dessa forma como a gente já ouviu falar, né, de Jesus. E depois veio Allan Kardec, há cerca de 160 anos atrás, com o Livro dos Espíritos, em 1857, para ser mais preciso. A partir daí nós passamos a ter mais esclarecimentos a respeito da vida futura, da reencarnação, da lei de justiça, né? E podemos compreender um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. E aí compreender como amar os inimigos, como amar um criminoso, né? Então, eu gosto muito de uma historinha contada por uma tribo nômade do deserto. Estava lá essa tribo e de repente apareceu um andarilho e esse andarilho foi acolhido pela tribo no deserto, dificuldade, calor do dia, a noite muito frio. Mas ele foi acolhido, ficou muito feliz. E à noite, enquanto eles se alimentavam, cantavam, dançavam, esse estranho que foi acolhido falou de Deus. O chefe da tribo ficou, como assim? Como assim Deus, né? E disse que não acreditava em Deus, que aquilo era uma bobagem, né? E ele disse, pois vocês são muito precavidos, eu vejo as barracas são muito seguras, e durante a noite vocês fecham as barracas e os animais ferozes ficam para o lado de fora. E mesmo assim, no outro dia, é possível saber que animais andaram em volta da barraca, não é verdade? Ah, sim, falou o chefe, pelo rastro desses animais. Então, o cavalo vai deixar um rastro de cavalo, o cabrito de cabrito, o leão de leão, enfim, os animais ferozes.
É possível ver pelos rastros, né? Então, por gentileza, me acompanhe aqui até fora da barraca, eu vou mostrar onde estão os rastros de Deus. E mostrou o universo, o céu, né, numa noite escura, sem nuvens, aparecendo ali naquele lado da abóbada em torno de 2.500 estrelas, né? Então, quem deixou esses rastros tão bonitos aí, esses rastros no céu? Quem seria capaz de deixar esses rastros? Apenas um ser com essa capacidade, né? Um ser que é capaz de juntar os atributos, né, da perfeição. Então, nós poderíamos falar da perfeição de Deus, da onipotência, da onisciência. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus é o Criador do universo, né? Mas, para que a gente compreenda um pouquinho da grandeza de Deus, eu gostaria de chamar aqui a presença um químico americano chamado Abraham Cressy Morgan. Ele foi presidente da Academia de Ciências de Nova York por muito tempo e publicou uma carta aberta à internet dizendo 7 motivos para acreditar em Deus. Um químico, um cientista, né, presidente da academia. E ele começa falando que ele não acredita que o acaso pudesse criar esses rastros tão lindos no céu, né? Que uma explosão pudesse causar isso. E ele fala, no primeiro motivo, matemático, porque ele acredita em Deus. Ele diz assim, se você pegar 10 moedas e colocar no bolso essas 10 moedas numeradas de 1 a 10 e colocar a mão no bolso e quiser tirar a moeda de número 1 em primeiro lugar, você tem uma chance em 10. Certo, né? Se você quiser tirar, põe ela de volta. Se você quiser tirar na sequência número 1 e número 2, essa chance, essa probabilidade já fica de 1 em 100. Para tirar uma sequência de número 1, primeira moeda, número 1, segunda, número 2. Se for tirar a sequência de 1, 2 e 3, já a probabilidade é de 1000. Se for tirar a sequência de 1 a 10, a probabilidade de acertar é de 1 vez a cada 10 bilhões de tentativas. Por isso eu acredito em Deus e que essa maravilha que existe na natureza não é possível ser criada ao acaso. Mas ele vai mais longe. Ele diz que a distância da nossa atmosfera, ou seja, do solo até onde ainda existe algum oxigênio na Terra, é em torno de 60 quilômetros por todo o planeta. Se essa distância fosse de 40, não haveria possibilidade, 40 quilômetros, não haveria possibilidade de vida na Terra. Porque todos os dias, né, a Terra, pedras caem na Terra, né, e ralam na atmosfera, e nessa atmosfera ralam e caem apenas algumas pedrículas que não fazem mal nenhum. Se fosse de 40 quilômetros, não seria possível a vida na Terra, porque esses meteoros, essas pedras acabariam com tudo. Mas ele vai mais longe. Ele diz que ele tem mais dados matemáticos que comprovam a presença de Deus. Ele diz que a Terra gira em torno do próprio eixo, em torno de 1.600 quilômetros por hora. Isso dá um dia de 12 horas, uma noite de 12 horas, né? Todo mundo concorda. Se por acaso essa velocidade não fosse fosse de 160 km por hora, por exemplo, nós teríamos um dia de 120 horas, uma noite de 120 horas, e a vida na Terra não seria possível,
porque durante o dia tudo morreria esturricado pelo calor. E o que sobrasse, à noite congelaria com o frio e a vida não seria possível. E ele segue dizendo, por isso eu acredito em Deus. Ele diz que o Sol está a uma distância de 150 mil quilômetros da Terra. E se tivesse a 100 mil quilômetros, a vida não seria possível porque nós estaríamos todos esturricados com o calor e a radiação que vem do Sol. Se fosse a 200 quilômetros, 1000 quilômetros, estaríamos todos congelados. Né? A Terra, se tivesse mais 3 metros de terra nos continentes, ou se o fundo dos oceanos fosse mais fundos 3 metros, não seria possível a vida na Terra, porque todo o oxigênio, se fosse mais 3 metros de terra, faltaria oxigênio para a gente respirar. E se tivesse mais fundo o oceano, todo o oxigênio ia parar lá nas águas e a gente não poderia sobreviver aqui na Terra. Ele diz que a Lua, se a Lua tivesse a 74 mil quilômetros da Terra, não seria possível a vida aqui. Porque estando tão perto, as ondas causadas pelo magnetismo lunar, a diferença de maré, seriam ondas tão grandes que varreria a Terra todos os dias e não seria possível. 2 vezes por dia não seria possível vida aqui na Terra. Por isso, eu acredito em Deus. Né? Então, de posse dessas informações tão contundentes da matemática, né? Mas ele tem explicações biológicas e ele tem outros 6 motivos que não vamos entrar porque fica muito longo. Vamos ficar só com a matemática. Né? Então, Deus é o Criador do universo e ele trouxe algumas leis bem importantes. E essas leis nos foram passadas por Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso irmão mais velho, que veio primeiro, que já atingiu todas as perfeições, que já compreendeu a vida. Que já compreendeu a vida, como sugere ali o nosso primeiro slide. Jesus já compreendeu a vida. Lá no capítulo 15 do Evangelho, Kardec pergunta: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve expor a própria vida? Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvar esse criminoso, então? Aí vem o espírito do Lamennais, em Paris, 1862, e responde: esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se a qualquer espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida mesmo por um malfeitor. Notem que o Lamennais, ele diz assim: responderei segundo o meu entendimento da vida, segundo a minha compreensão da vida. Né? Aí eu me pergunto, né? Nessa época de polarização, nessa época de violência, nessa época de corrupção, de incompreensão, né? Como eu tenho me comportado, né? Como eu entendo a vida, né? Eu entendo a posição contrária dos meus familiares, dos meus amigos, nessa polarização política que vamos viver aqui, agora, nos próximos meses. Né? Se eu fosse assaltado, né? Se eu tivesse a minha vida ferida, né? Como eu reagiria? O Lamennais responde conforme o grau de entendimento, de compreensão da vida que ele tem. E ele diz o seguinte: a abnegação é cega,
socorre-se a um inimigo e deve-se socorrer também um inimigo da sociedade. Numa palavra, deve socorrer também os malfeitores. Credes que é somente a morte que vai arrebatar esse desgraçado? Será que a morte vai acabar com esse malfeitor? Ou nós, de posse da sabedoria, da reencarnação, da lei de justiça, da vida após a morte, nós temos a ciência que a vida continua depois, né? Então, como eu tenho agido quando as coisas acontecem comigo, né? Pensar nisso. Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Então, meus amigos, lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o do perigo. E então esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se lhe o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis à voz do coração que vos diz, podeis salvai-o, salvai-o. E aqui eu me lembro de uma história do Bezerra de Menezes, que é um espírito muito conhecido, né? Muito conhecido pela sua benevolência, pela sua bondade, né? Foi um médico que desencarnou no início do século XIX, se não me engano, em torno de 1900, no início do século XX ele desencarnou. E ele tinha um mérito tão grande pela compreensão da vida que ele havia conquistado, que foi um emissário de Maria que recebeu o Bezerra de Menezes na sua volta. Quando ele desencarnou, ele adormeceu, 8 horas depois, ele abriu os olhos e estava lá um emissário de Maria à espera do Bezerra. Oi, meu filho, seja bem-vindo. Né? E ele, oi, obrigado. Mas que barulho é esse? Vocês estão escutando um burburinho assim? Ah, sim. Vem lá de fora. Venha, venha que eu quero te mostrar. E aí ela levou, o emissário de Maria levou o Bezerra de Menezes até uma janelinha onde ele viu milhares de pessoas que davam boas-vindas ao Bezerra. Né? Mas quem são essas pessoas? Ah, meu filho, essas pessoas são aquelas que você ajudou na Terra. Né? Então, a nossa compreensão da vida vai fazer com que a gente pense, que a gente haja quando as coisas difíceis acontecem na nossa vida. E não que a gente reaja devolvendo a mesma moeda. A vontade, eu sei. A vontade quando alguém corta a nossa frente é de xingar, de mandar para aquele lugar. E eu tenho essa vontade também, eu não sou perfeito. Né? A gente está aqui buscando no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Na literatura espírita nós vamos encontrar mais de 5.000 obras que nos auxiliam contando histórias, porque a melhor maneira da gente aprender é ver histórias, né? Então, a melhor maneira para a gente enfrentar essa vida cheia de dificuldades, cheia de dores, e as dores são para todos, não são apenas as minhas dores que estão nesse mundo, as dores são para todos. Né? A forma com que eu vou reagir a essas dores vai me tornar uma pessoa melhor ou não. Né? O Bezerra de Menezes agia diante das dores do mundo, auxiliava.
Por isso, lá, quando ele retornou, eram milhares de pessoas dando as boas-vindas, né? Eu imagino que criminosos de guerra, líderes que levaram o seu povo à guerra, líderes que promovem a guerra, né, vão encontrar lá os adversários naquele momento. E a morte que a doutrina espírita matou, porque a doutrina espírita matou a morte, né, como dizia o Kardec. A morte do corpo, ela vem para todos. O espírito segue, mas a morte do corpo, ela virá para todos. Para pobres, para ricos, para bons, para maus, né? Então, o Lamennais, que já tinha uma compreensão da vida, ele salvava os criminosos, né? Eu sugiro, então, que a gente reze por esses criminosos, que a gente reze pelos nossos líderes, pelo nosso futuro presidente, seja qual for, né? Que a gente haja com maturidade, né, quando as coisas difíceis acontecerem na nossa vida, né? Vamos pedir ajuda, porque no Evangelho tem um capítulo que diz assim: pedi e obtereis. Ensinamento do Cristo. O que ele está dizendo? Se vocês estiverem passando por uma dificuldade, pedi e obtereis. Como assim? A eficácia vai ser de 100%. Nossa, mas se eu pedir é 100%? É 100%. Porque se eu pedir por força, coragem, boa vontade, para enfrentar qualquer dificuldade, os nossos bons amigos espirituais vão vir e vão nos ajudar, nos dando ânimo, coragem e boa vontade. E nisso, a eficácia da prece é 100%. Se eu pedir para ganhar na loteria, talvez não seja 100%. Com certeza não vai ser, né? Mas se eu pedir por força e coragem, será. Então, a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Deus nos proporciona todos os dias várias oportunidades de fazermos a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é somente a gente socorrer em uma situação de perigo um criminoso? Não, talvez nunca aconteça para nós isso, né? Mas não desejar o mal de qualquer outra pessoa, seja lá qual for, seja o candidato A, seja o candidato B, seja o cara que me cortou a frente no trânsito, seja lá os nossos familiares difíceis de conviver, né? Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar a perfeita fraternidade, né? Então, as religiões, elas foram colocadas no nosso planeta com o intuito de nos esclarecer a respeito dessas leis morais, que todas as religiões, elas trazem esses ensinamentos. Por exemplo, nós temos o catolicismo, nós temos os evangélicos, todos eles têm o mesmo ensinamento do Cristo, o mesmo, né? Então, é preciso que a gente haja fraternalmente, né? Se as religiões não deram certo, não foi culpa das religiões, mas dos homens que lideram as religiões. Assim como eu tenho vontade de mandar para aquele lugar, talvez todos os dias, aquelas pessoas que nos agridem, aquelas pessoas que nos contrariam, né? As pessoas que lideram as religiões, que lideram os países, cometem erros, né? Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, compreender a vida
compreender os ensinamentos de Jesus, é a gente conseguir olhar para as outras pessoas com mais respeito, né? Porque amar, salvar o criminoso, não é você saber que a pessoa é criminosa e ter coraçõezinhos saindo, né? Saindo de você, aqueles coraçõezinhos, né? Não. Amar o inimigo é ser indulgente. Amar os criminosos é ser indulgente para com as falhas deles. É saber que ele não compreendeu a vida. Hoje de manhã, a minha filha, que mora em Florianópolis, ligou perguntando: vocês estão bem? Sim, estamos. Estamos bem. Ligou num horário que ela nunca liga, bem cedinho. Não, é porque acabaram de me ligar dizendo que... Oi, mãe, chorando e dizendo que estava sendo assaltada, né? Daí ela não caiu, né? Então quer dizer que as pessoas acordam cedinho para aplicar um golpe, não compreenderam a vida. Não compreenderam a vida, né? Eu sempre digo e repito que o sentido da vida ela está na nossa família, né? Nos dar bem, nos esforçarmos a se dar bem com a nossa família, está no nosso trabalho e está na dor. O nosso trabalho, a nossa profissão, seja ela qual for, é a forma com que eu posso ser útil para a sociedade. É ali que eu posso aplicar as minhas habilidades para o bem, além de conseguir o sustento para a minha família. Então, eu vou trabalhar com afinco e com amor, fazendo a minha profissão, para que eu consiga o meu sustento e que eu seja útil para a comunidade ao meu redor. Esse é o sentido da vida. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Nenhum trabalho é fácil. O dos outros parece um pouquinho melhor. Ah, o fulano ganha bem. Mas vai ver os pepinos que o fulano tem, né? Então é nesse sentido. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus. Como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Jesus dizia que aqueles que mais têm serão mais cobrados. Então a gente conhecendo a Jesus já há 2000 anos e os seus ensinamentos, amar o próximo, né, em nível leve, facinho, molinho, médio e nível hard também, que é amar os criminosos. A gente conhecendo a Jesus, a gente poderia refletir sobre isso, né? Pensar que tem pessoas que não conhecem nada de Jesus. Então, essas pessoas, elas terão os atenuantes, né? Aqueles que não conhecem nada de Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus, no amor, né? Terão um atenuante. E nós, que conhecemos o amor de Jesus, que já ouvimos falar, não teremos esse atenuante. Então é preciso que a gente coloque em prática, nas 1000 oportunidades que Deus nos dá, de todos os dias, a gente fazer o bem. Seja num sorriso para uma pessoa, seja numa gentileza, segurar a porta do prédio, seja em não se irritar se alguém te corta no trânsito, né? 1000 oportunidades de fazer o bem. Auxiliar quem passa necessidades também, né? Mas a caridade, ela não é só caridade do dinheiro, da esmola. Não. A caridade é o respeito, é a indulgência, é a benevolência que Jesus tanto nos ensinou, né? Então o caminho para que a gente possa compreender a vida está ali no Evangelho. Eu quero voltar um slide. O caminho para que a gente compreenda o Evangelho, ele
O caminho para que a gente compreenda a vida está no Evangelho e na doutrina de Jesus. Eu coloquei ali propositadamente Deus, para que a gente possa compreender a grandeza do universo e a grandiosidade de quem criou o universo, em letras maiúsculas e grandes. Jesus como seu representante, uma letra um pouquinho menor, que ele trouxe esses ensinamentos de Deus, né? E explicou e exemplificou e deu o exemplo. O Kardec, que veio clarear um pouco mais falando da vida após a morte, comprovando cientificamente a vida após a morte, né? E falando da lei de justiça, que ninguém escapa, da lei de Deus, e falando desses postulados espíritas, né? A reencarnação, o planejamento reencarnatório. Nós não estamos à toa nessa família, nesse trabalho, nessa cidade. Existe um planejamento reencarnatório, né? Então, na ordem de grandeza, está ali. E vocês viram que eu escrevi ali Jefferson? Alguém viu ali? Ali? Tá. Na grandeza está ali. A gente precisa se localizar nesse universo, nessa escala, né? Que Jesus ensinou a humildade. Então, às vezes a gente fala aqui desses postulados, né? E a gente precisa se esforçar para colocar em prática. E nessa escala de grandeza, né? Nós estamos ali, né? Um pontinho no universo, né? Até porque a vida ela não está somente aqui na Terra, né? Nós somos um planetinha minúsculo diante de um universo, né, enorme. Agora com o novo telescópio que está na órbita da Terra, se enxergou infinitas galáxias formando nuvens e nebulosas. Então são bilhões e bilhões de estrelas habitadas, né, por espíritos, né? E nós estamos aqui e temos um guia, que é o Evangelho, para que a gente possa seguir e compreender a vida. Eu queria, nesse momento, convidar a todos a elevar mais uma vez o pensamento a Deus, convidar os médiuns passistas para se posicionar ao passe, agradecendo mais uma vez a vida que Deus nos deu, agradecendo a oportunidade que temos de demonstrar as nossas habilidades no nosso dia a dia, a nossa utilidade. Pedir ao Pai que nos abençoe, que nos guarde, que nos cuide, que cuide de nós, da nossa família, dos nossos queridos, dos espíritos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. E nesse momento, concentrados, vamos pedir pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Se você tem algum problema de saúde, peça agora, nesse momento, a Deus, para que te auxilie a vencer essa dificuldade, a vencer esse problema, a curar-se. E Deus vai nos auxiliar. Os nossos bons amigos espirituais vão nos auxiliar. Que possamos então, recebendo essas bênçãos do Divino Mestre, dos nossos bons amigos espirituais, desse Ser Supremo, que possamos também encaminhá-los. Vamos encaminhar também fazendo caridade moral. Vamos encaminhar os nossos melhores sentimentos nesse instante a todos os nossos familiares,
a todas as pessoas que agora, nesse momento, passam por alguma dificuldade, por alguma dor, nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas guerras. Encaminhamos os nossos melhores sentimentos de compreensão aos nossos líderes mundiais, para que eles encontrem a paz e que possamos viver a paz. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.